Oi, pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de Biofísica da Circulação Sanguínea. Eu sou a professora Larissa. Então, nessa aula, nós vamos aprender sobre o campo gravitacional do sistema circulatório. O campo gravitacional envolve os eventos musculares, como as contrações das fibras cardíacas, e os eventos hidrodinâmicos, como a circulação sanguínea. Fazem parte desses eventos a energia potencial, energia cinética, energia gravitacional, o atrito, pressão, viscosidade e os fatores geométricos. Tudo isso vai envolver a mecânica circulatória e ajuda a gente a entender a mecânica circulatória. A circulação sanguínea ela pode ser entendida como um sistema fechado com volume circulatório em regime estacionário. Isso quer dizer que o sangue está contido em um sistema de bombas hidráulicas e vasos condutores sem vazamento, e que o que entra de um lado é igual ao que sai de outro. Por isso, a gente fala que ele está em constante regime estacionário. É exatamente o que essa figura diz. O que entra é igual ao que sai. Então, o que está entrando aqui tem que ser igual ao que está saindo aqui. O que está entrando aqui tem que ser igual ao que está saindo aqui. Tá? Anatomicamente, o sistema circulatório ele é dividido em grande circulação ou sistêmica e pequena circulação ou circulação pulmonar. Já funcionalmente, ele pode ser dividido como uma figura em setores A, B, C e D, que envolve o regime estacionário de tudo que entra é igual ao que sai, né? O volume que entra é igual ao que sai. Significa dizer que, através dessa figura, na artéria pulmonar, então aqui na artéria pulmonar, em a pressão é baixa, o oxigênio é baixo e o CO2 é alto, pois é a única artéria que leva sangue venoso, que é sangue rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, dos ventrículos direito, né, para o pulmão. Já em B, depois aqui vai acontecer a troca gasosa, né? Então, em B, eu vou ter lá na veia pulmonar transportando um sangue rico em oxigênio e com pouco CO2. Então, aqui vou ter pressão baixa, oxigênio alto e CO2 baixo. Já em C, eu vou ter a aorta, né? Em que a pressão é alta, porque ela tem que ela tem que bombear esse sangue para o corpo todo. Então, esse sangue, ele sai do ventrículo, né? Ele está rico em oxigênio e tem pouco CO2, porque é o sangue que acabou de ser oxigenado e está indo para o corpo, membros e vísceras. E é por isso que ela tem a alta pressão. Já que em D, na veia cava, a pressão vai ser baixa, o oxigênio vai ser baixo e vai ter alta de CO2, porque é um sangue que já foi para o corpo, já foi usado esse oxigênio e ele está retornando novamente para o coração. Então, ele retorna através da veia cava, com uma pressão baixa, um oxigênio baixo e rico em CO2. Nesta imagem, podemos entender melhor a continuidade anatômica e fluxional entre a pequena e grande circulação. Então, aqui o que vocês veem em vermelho é a grande circulação e o que vocês veem em azul é a pequena circulação. Então, o sangue rico em oxigênio, ele vai sair do ventrículo esquerdo, então ele sai do ventrículo esquerdo, vai pelas aortas, artérias, arteríolas, né? Vai lá para o corpo vai usar esse sangue rico em oxigênio, vai devolver ele rico em CO2. Esse sangue rico em CO2 vai ser captado pelas vênulas, veias, até a veia cava e para o átrio direito. Aí como ele está rico em CO2, ele precisa ir para o pulmão para poder ser oxigenado. Então, ele segue para a pequena circulação, vai para o ventrículo direito, segue pela artéria pulmonar, lembra que é um sangue pobre em oxigênio, rico em CO2, segue pelas artérias pulmonares, arteríolas pulmonares, tem a troca gasosa lá nos capilares,
E aí, aqui, ele já, depois desse momento de troca, ele já é um sangue rico em oxigênio, então ele segue pelas vênulas pulmonares, veias até a veia pulmonar, onde ele vai ir para o átrio esquerdo e novamente, né, seguir para o corpo. Então, é assim que acontece a grande e pequena circulação. A quantidade de sangue movimentada a cada impulso do coração sempre é a mesma, na grande e na pequena circulação. E isso tudo vai variar bastante, né? Aumento da aorta, dos capilares, diminuição desses capilares, da veia cava. Então, é como se o diâmetro do tubo ele interferisse na velocidade. Então, se eu reduzir o diâmetro do tubo, eu aumento a velocidade nos capilares. E também a velocidade é reduzida devido ao aumento total da área, da pressão, é reduzida com o aumento da distância dos vasos, do coração. Então, a gente tem todos esses interferentes, tá? Cerca de 1/4 do sangue ele está na pequena circulação e 3/4 na grande. Então, vamos tentar entender como que vai funcionar esse fluxo de regime estacionário, que é o que eu falei. Tudo que entra é igual ao que sai. Como a gente está falando de um sistema fechado, porque a gente não tem, normalmente a gente não tem extravasamento de sangue nem nada, a não ser que esteja associado a alguma patologia. Então, o fluxo sempre vai ser o mesmo. É por isso que a gente fala que tudo que entra é igual ao que sai. Não é que uma artéria vai conduzir a mesma quantidade ao mesmo tempo de uma veia. O sangue ele vai passar por essa veia, mas vai ser num tempo maior do que, por exemplo, por uma artéria que tem um calibre maior e vai levar uma quantidade de sangue maior. Então, essa figura ela só representa exatamente isso, que o que entra vai ser igual ao que sai, que é o que o regime estacionário diz. Então, se eu tenho 100 ml entrando, por mais que ele se distribua de uma maneira diferente entre as válvulas e tenha diferenças de pressão, no final, o que vai estar saindo vai ser esses 100 ml, tá? Então, mesmo que ele se distribui por essa rede aí, e aí a gente vai ter energia potencial, diferença de pressão, energia cinética, movimento do fluxo, velocidade linear, tudo isso atuando nesse mecanismo de pressão do fluxo, mas no final o que vai sair aqui vai ser esses 100 ml que entraram. Algumas coisas podem até alterar essa pressão, né? Como, por exemplo, efeitos de postura, você levanta rápido demais, qualquer coisa assim. Então, geralmente a gente fala que abaixo do coração a pressão ela acaba aumentando e acima a pressão acaba baixando. Então, a pressão alta ela é igual a uma tensão alta na parede do tubo. Por isso que artérias têm a parede mais grossa. E por isso que os capilares têm a pressão mais baixa, então eles também têm um raio menor. Se eles recebessem o sangue com uma pressão muito alta, eles não aguentariam, né? E romperiam. Apesar de a gente pensar, né, que pelos capilares serem menorzinhos, a pressão seria maior, na verdade não é. Porque você não conta um único capilar, você conta a rede de capilares. E é por isso que a gente tem essa baixa pressão. Além disso, dentro do campo gravitacional e da circulação, a gente tem as propriedades do próprio fluxo sanguíneo. Então, a gente entende como fluxo a quantidade de sangue que passa por determinado ponto de circulação, de um ponto A a um ponto B. Então, isso é o fluxo. E esse fluxo, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo laminar, igual no desenho, que a gente vê aqui o fluxo contínuo, silencioso, calmo, organizado em linhas de corrente. Então, esse é o fluxo laminar. Já o fluxo turbulento, ele vai ser ruidoso, barulhento, porque ele tem intensidade, ele tem velocidade. Então, ele acaba tendo essa diferença do fluxo laminar, tá? Então, fluxo turbulento, o sangue, ele passa por uma obstrução do vaso, ou por um ângulo fechado, ou mesmo por uma superfície áspera, tá? Além disso, a gente pode ter ainda a quebra do regime estacionário. Lembra que eu falei para vocês que o sistema circulatório ele é fechado? Mas, se a gente tiver alguma patologia associada, alguma coisa associada, eu vou ter quebra desse regime estacionário. Então, por exemplo, edema pulmonar, né? Que é quando a quantidade de sangue que entra na pequena circulação é maior do que a quantidade que sai. Lembra que a pequena circulação acontece nos pulmões.
Então, se eu tenho um quadro em que eu tô tendo o aumento de líquido, né, nos fluidos lá dentro dos alvéolos, eu acabo tendo essa diferença de regime da pequena e da grande circulação. Uma hemorragia, por exemplo, né, eu vou alterar o fluxo de pressão também, porque o sangue ele vai estar saindo, vai estar sendo extravasado e eu não tenho aquela continuidade do regime estacionário. Outras anomalias de fluxo também que podem aí ter uma queda da energia potencial é, por exemplo, a estenose e o aneurisma. O aneurisma, assim como essa figurinha vocês estão vendo, aqui a gente tem o calibre, né, de um vaso normal e aqui a gente tem um vaso com aneurisma, que é uma dilatação em uma determinada região do vaso. Isso faz com que haja enfraquecimento da parede do mesmo. E a estenose, ela já é o contrário. Em vez de eu ter dilatação, eu tenho constrição. Então, eu diminuo o calibre da luz do vaso. E a quantidade de sangue que passa aqui também é menor, né? Aqui vai ser maior e aqui vai ser menor. Nessa figura, a gente consegue ver bem essa questão da queda da energia potencial nesses dois estados. Então, no aneurisma, eu tenho aqui uma área por onde vai passar esse sangue. Então, o sangue circula com menor velocidade, porque a área onde ele vai passar é maior. Olha como essa área está maior em relação a essa área. Vejam que aqui representa um fluxo normal e aqui, ó, eu tenho aumento da área, tá? E já na estenose, o que vai acontecer? Eu vou ter uma constrição, eu vou ter uma área menor para passagem desse fluxo sanguíneo. Então, é por isso que eu tenho essa queda da energia potencial. Além disso, também a gente pode entender dentro da biofísica da circulação, onda de pulso e velocidade de circulação. A onda de pulso, ela vai ser a energia da contração cardíaca que se propaga pelo sangue, é a energia mecânica. E a corrente sanguínea, né, ela vai ser o deslocamento da massa de sangue medida pelo movimento de hemácias, é matéria. Então, onda de pulso é energia, corrente sanguínea é matéria. Tanto é que a onda de pulso ela é 4 a 6 vezes maior do que a corrente sanguínea. Aqui, ó, a gente vê a onda de pulso aconteceu e se propagou. Então, vejam que ela está bem mais na frente do que, por exemplo, a massa, que são as hemácias, né? Que são as nossas células sanguíneas. Então, ela está bem mais na frente do que, por exemplo, a corrente sanguínea. E a gente ainda pode medir a pressão arterial, a pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna das artérias. Então, eu tenho o bombeamento sanguíneo e pulsátil dos batimentos cardíacos. E essa pressão arterial ela vai variar a cada instante, seguindo um comportamento cíclico, um estado fisiológico, um estado patológico. Eu tenho, então, a pressão arterial sistólica de 120 milímetros de mercúrio, normalmente, e a pressão arterial diastólica de 80 milímetros de mercúrio. E ela é medida através da compressão das artérias por um manguito de ar, no qual ele é ligado a um manômetro, né? Que é como se fosse um reloginho para a gente poder fazer a medição, um esfigmomanômetro. Complicadinho esse nome, né, gente? Então, a gente pode estar medindo essa pressão arterial. A gente vê muito isso na prática, para ficar mais fácil o entendimento. Pessoal, finalizamos aqui, então, essa nossa aula de biofísica do sistema circulatório. Qualquer dúvida, a gente pode estar tirando aí durante os nossos encontros semanais. Anotem suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, voltem à aula, tentem encontrar o material aí que a gente deixa o capítulo do livro para vocês acessarem e tirarem possíveis dúvidas. O bom do vídeo é que vocês podem depois voltar esse conteúdo, né, quando tiver dúvida. E é isso, pessoal, até!